Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vou estar à conversa com a doutora Fátima Nunes. Bem-vinda, uma vez mais. Bom dia. E mais uma vez vamos abordar a questão do Setembro Amarelo, dedicada à prevenção do suicídio, que, infelizmente, é um tema que está sempre na ordem do dia. Bom dia, Francisco. Sim, efetivamente o suicídio é sempre um problema e infelizmente fala-se menos do que aquilo que se deveria falar, porque não estamos só a falar dos suicídios concretizados, mas também nos casos de tentativa de suicídio, não é? O mês de setembro foi o mês escolhido para sinalizar o tema, o suicídio, é o mês amarelo, mas de facto acho que em 12 meses, um mês para algo tão dramático, efetivamente é muito pouco para se falar. E efetivamente há mais casos do que aquilo que as pessoas pensam, e efetivamente só damos a importância devida já aos concretizados, e valoriza-se muito os concretizados, mas as tentativas são sempre muito desvalorizadas, até ignoradas, ou até há sempre alguém que brinca com a situação. Se ele quisesse mesmo morrer, ou se ele se quisesse mesmo matar, ele matava-se. Efetivamente há os que correm mal porque foram mal planeados, mas há efetivamente só as tentativas por apelo. Mas se é um apelo, já é para estarmos preocupados, porque é sinal que a pessoa realmente não está bem. Se a pessoa está a apelar dessa forma, então vamos olhar para ela. Porquê? Não é? Efetivamente, uma pessoa apelativa é alguém que não está bem com ela própria, não está bem com a sociedade, não está bem com a família, não está bem no local de trabalho. O que é que não está bem nela? O que é que ela precisa? Que mão é que nós temos que lhe dar para ela realmente sair daquela situação apelativa, não é? E em que medida é que as pessoas que a rodeiam podem agir? Não desvalorizando. Há muito, a saúde mental, infelizmente, ainda é muito banalizado as questões, porque se é uma depressão, sai, mas é disso, tens é que sair, tens é que falar, tens é que ir trabalhar, tens é que fazer, tens. Se a pessoa já está exausta, está cansada, não lhe apetece sair da cama, não lhe apetece falar com ninguém, este tens que, quase como se fosse algo que a pessoa está, é como se a pessoa que está deprimida porque está deprimida. Então vamos dizer a uma pessoa com uma doença oncológica, estás assim, anda lá, tu tens que... Não, é uma doença. Efetivamente, a doença mental é uma doença mental. Só que, efetivamente, não é uma doença que se veja, pelo menos a grande maioria, há aquelas que efetivamente dá para perceber, mas a grande maioria não se percebe olhando para a pessoa. E muitas das vezes estamos a falar dos deprimidos que estão na cama e que não querem sair e não querem falar, mas há os deprimidos no outro extremo, que são aqueles que estão sempre bem dispostos, a umas piadas, são super cool, aos amigos fixes lá do sítio, que toda a gente gosta de estar, gosta de conversar, mas efetivamente são pessoas que estão deprimidas. E que usam aquela capa, e que usam essa máscara, não é? Estão ali a esconder algo por detrás, e são muitas vezes que até acabam mesmo em suicídio. Porque efetivamente não pedem ajuda e estão nesse processo do eu estou bem, está tudo bem, a vida é muito boa, dizem umas piadas e brincam com a situação, mas já vão dizendo algumas coisas a brincar, só que as pessoas, como está a brincar, não ligam, não é? Efetivamente, o que é aquilo que o Francisco te perguntou há pouco, e que acho que é uma pergunta muito pertinente, o que é que as pessoas à volta podem fazer? E o principal, não desvalorizem. Não transformem a situação como se a pessoa tivesse assim porque quer, porque a pessoa não está deprimida, porque quer, não tem ataques de ansiedade, porque quer, não está com um problema mental, porque quer.
Não é? Efetivamente, há, dentro de um padrão da doença mental, existem as doenças reativas a uma situação, uma separação, uma perda, uma morte efetiva, algo que efetivamente, uma perda de emprego, de um relacionamento, ou seja, a pessoa deprime com algo que acontece na vida dela momentaneamente, naquele momento. E que são aquelas depressões com acompanhamento psicoterapêutico, que às vezes é necessário alguma medicação ou não, dependendo da situação, facilmente ou em pouco tempo poderá sair dela. Mas depois também há as depressões, que são depressões neuroquímicas, ou seja, são depressões que estão associadas à falta, ao déficit de substâncias dos neurotransmissores necessários ou à má absorção desses neurotransmissores. Isso faz com que a pessoa efetivamente tenha uma depressão já efetivamente biológica, digamos, ou fisiológica, digamos que é algo que está na pessoa, a pessoa não controla, não pode controlar, não é? Só mesmo medicando e fazendo depois um processo terapêutico, porque depois a pessoa realmente não tendo as substâncias químicas necessárias no cérebro, como por exemplo a serotonina, um antidepressivo natural que nós temos, que produzimos, imagina, a pessoa não tem. Claro que ela vê tudo pelo quadro negro, não é? Vê sempre tudo muito negativo. Óbvio que, para além da medicação, a psicoterapia vai ajudar. Mas a pessoa tem que estar medicada, porque é um processo realmente neuroquímico também. Agora, há as situações de vida e sabemos que a vida é feita de altos e baixos. E se há pessoas que até são muito resilientes e lidam com a frustração e conseguem realmente ressignificar coisas na vida delas, há os que não conseguem fazê-lo. E a culpa é sempre dos outros, e o problema é nos outros, mas depois começam a ficar zangados, depois passam pela tristeza e depois andam um pouco aqui à volta disto e não conseguem sair da depressão, porque efetivamente a vida não é cor-de-rosa sempre, não é? Tem de tudo, tem todas as cores, tem as tonalidades todas, e é efetivamente nesse processo, nessas tonalidades, que há muitas pessoas que não conseguem ressignificar, não conseguem realmente tolerar e deprimem e não saem depois deste processo e precisam de um acompanhamento psicoterapêutico para isso, para conseguir ressignificar, para conseguir tornar mais tolerantes. E, efetivamente, o suicídio surge então muito nestes baixos, não é? Ou as tentativas. Porque sentem-se desvalorizados no local, por exemplo, de trabalho, ou porque sentem, ou esgotados, porque estão com excesso, efetivamente, de trabalho, ou problemas familiares, e são problemas às vezes que se prolongam no tempo, relacionamentos frustrados, e a pessoa vai, e até pode realmente só fazer a tentativa, mas as tentativas também correm mal, e há casos, infelizmente, uma situação, não foi assim há tantos anos, mas esta situação marcou-me um bocado porque foi efetivamente um mau cálculo que foi feito, porque os imprevistos acontecem a todos. E o familiar que era suposto chegar a casa por volta das 7 da tarde, com o trânsito, não chegou às 7. E a pessoa acabou por falecer, porque efetivamente era esperando que a pessoa chegava à casa e depois tomaria as medidas, porque já não era a primeira vez que acontecia, mas naquele dia correu mal, não é? E efetivamente o que é que acontecia aqui? A família realmente também nunca valorizou muito estas questões e deixavam-na sozinha, etc. E efetivamente muitas vezes o que pedimos é isto: não desvalorizem. Se sabem que a pessoa é apelativa, que faz tentativas, não a deixem sozinha. Tentem arranjar alguma pessoa ou alguma ocupação ou alguma coisa que não lhe permita ter tempo para... E devem dar ouvidos, no fundo, estarem abertos aos desabafos das pessoas em causa. Sim, e não desvalorizar. Lá estás tu. Também agora é tudo um problema. Não façam, não é? É ok, então vamos nos sentar. E porquê é que para ti isso é um problema? Exato. Explica-me. O que é que achas que podemos fazer para te ajudar? O que é um problema para a pessoa A pode não ser um problema para a pessoa B. Portanto, eu posso ter um problema, eu ia estar a contar ao Francisco, e o Francisco, no seu íntimo, dizer assim: problema, Fátima, por amor de Deus. Devias ver, eram os meus. E se calhar o Francisco conta-me os seus. Não é? Exato. E eu digo: Francisco, és um menino à minha beira, quer dizer, lá tens problemas, não é? Efetivamente acontece muito isto, porque também as pessoas depois andam aí a medir e a pesar problemas. Isto também não se pode fazer isso, porque a tonalidade das coisas é diferente de uns para os outros, não é? Efetivamente o peso das coisas são diferentes. A rede de suporte que cada um tem é diferente. Por exemplo, o Francisco pode ter um problema realmente muito grave, mas tem uma rede de apoio fantástica.
Eu posso ter exatamente o mesmo problema e não ter uma rede de apoio. Claro. Vai fazer toda a diferença na forma como cada um de nós vai viver essa situação. E que realmente quem não tem essa rede de apoio, o que é que pode acontecer? Efetivamente desgastar de tal maneira que pode desistir de viver. O Francisco, tendo uma rede de apoio fantástica, pode permitir-lhe realmente sair dessa situação. Portanto, também faz toda a diferença as redes de apoio que as pessoas têm, o suporte dos amigos, a família, um bom local de trabalho, bons colegas, não é? Financeiramente até está estável, porque tudo é uma condição, tudo é uma condicionante, não é? E, portanto, o facto de sabermos que a rede de apoio, a rede de suporte faz toda a diferença, então não desvalorizem, criem a rede. Se sabem que aquela pessoa isola-se, então não a deixem isolar. Porque é que permitem que ela se isole? Só que depois cada um vive para o seu umbigo, ou lidar com aquela pessoa é muito chato porque ela depois está sempre a falar da mesma coisa, ou então está sempre muito calado, ou então está sempre muito triste. E as pessoas também parece que fogem das pessoas assim, tem uma energia muito negativa. Não é? Coitada da pessoa, não é? Tem culpa de lá ter energia negativa. Efetivamente ela precisa de quem a ajude a carregar as baterias. É difícil, conviver com uma pessoa que está sempre deprimida, de mal com a vida, não é fácil, mas vamos desistir de uma pessoa? Não se desiste. É óbvio que temos que pensar que a rede de apoio também precisa depois de apoio, e também não é fácil lidar com uma pessoa que está mal mentalmente. Mas se criar, a rede é mesmo uma rede, porque não ficar uma pessoa sobrecarregada com aquela pessoa, não é? É uma rede, é um suporte entre várias pessoas que vão alternando entre elas para dar suporte àquela pessoa. E aí não desgastamos ninguém. Agora, desistir não, porque depois a pessoa mais facilmente tem tendência a desistir e percebe que estão a desistir dela, e depois percebe e começa a se achar um peso na vida das pessoas, e daí depois também o suicídio surgir, ou a tentativa de suicídio surgir com muito mais facilidade. Essa rede também deve ser então complementada por um especialista. É essencial. Sem dúvida. Às vezes vários, não é? Se for, portanto, a psiquiatria, como é óbvio, a psicologia com a psicoterapia aqui envolvida, e um processo de psicoterapia, o TICO é um processo longo, não é um processo, e isto marca a psicoterapia, é um processo longo. As pessoas estão sempre à espera de milagres, que é de uma hora para a outra, que temos fórmulas mágicas, não temos. E, efetivamente, é um trabalho conjunto em que há um trabalho entre terapeuta e paciente, e tem que haver, porque de outra forma nós não conseguimos chegar a resultados. Muitas das vezes também temos que envolver assistentes sociais, porque às vezes quando há falta da tal rede temos que envolver as assistentes sociais. Mesmo outro tipo de terapias, imagine criar sessões de relaxamento, levar a pessoa a fazer massagem, levar a pessoa até uma piscina a fazer sessões de Watsu, por exemplo, que são coisas que relaxam o corpo, tratar dela, cuidar dela, o autocuidado. Induzir o autocuidado, incentivar ao autocuidado, porque o autocuidado é tão bom. Às vezes o simples ir ao cabeleireiro, por exemplo, ou ir à manicure, a pessoa sentir que naquele momento está a ser cuidada, é tão bom. E, portanto, essas coisas, tudo isto é rede. Tudo isto é rede, não é? E se as pessoas puderem fazê-lo e marcar, olha, marquei-te uma sessão de massagem, por isso tens às tantas horas uma massagem, vou-te lá levar. Não é? Não dizer, devias, mas falta a apatia, a inércia que a pessoa entra não lhe permite chegar aí. E levará o tempo que for necessário. E levará o tempo que for necessário, e claro que em algumas situações pode demorar anos, não é? Agora, desistir não, porque claro, desistir da pessoa, então como é que querem que a pessoa faça algo por ela, porque efetivamente se os outros se cansam e desistem dela, como é que a pessoa não há de desistir, não é? Exatamente. Setembro Amarelo, dedicado à prevenção do suicídio, hoje com a doutora Fátima Nunes, psicóloga clínica e diretora do Instituto de Desenvolvimento. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Francisco, pelo convite. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional.
Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.